Capítulo 2: Causas da mortalidade infantil. Muito se pergunta por que as crianças morrem. Existem muitas causas. Uma delas é quando a morte ocorreu por um terrível acidente, pelo fogo ou no campo de batalha numa vida anterior, pois nestas circunstâncias o ego que partia não pôde concentrar-se no panorama da vida que deixava. Isto também aconteceu quando as lamentações dos parentes atrapalham e o resultado é uma fraca gravação das experiências da vida sobre o corpo de desejos com uma vida insípida no purgatório e no primeiro céu. Nestes casos, o ego não colhe o que semeou e voltará a cometer os mesmos erros ou pecados vida após vida. Para evitar que isso aconteça, o novo corpo de desejos que o ego recebe antes de seu próximo nascimento deve conter o registro das lições necessárias. O ego está sempre inconsciente no caminho para o renascimento, cego pela matéria que ele atrai para si, da mesma forma como ficamos cegos quando entramos em casa num dia de sol. Só após o nascimento é que a consciência retorna gradualmente. Então, quando pela morte ele vai para o primeiro céu, aprende objetivamente a lição que deveria ter aprendido em sua passagem pela vida anterior e, quando aquela lição foi aprendida e gravada no futuro corpo de desejos, o ego nasce na Terra normalmente. As crianças que morrem antes de completar 7 anos formaram só o corpo denso e o vital, e por isso não são responsáveis perante a lei de consequência. Mesmo até os 12 ou 14 anos, o corpo de desejos está em processo de gestação e, como o que não nasceu não pode morrer, só os corpos denso e vital se desintegram quando a criança morre. Ela reterá seu corpo de desejos e sua mente para o próximo nascimento. No entanto, ela não seguirá o caminho que o ego normalmente trilha num ciclo de vida completo e somente ascenderá ao primeiro céu para aprender as lições de que necessita e, após esperar de 1 a 20 anos, ela renasce, geralmente na mesma família. Quando os 3 dias e meio imediatamente após a morte são passados em paz e quietude, o ser está apto a se concentrar muito mais sobre o panorama de sua vida e a gravação é muito mais profunda do que se ele tivesse sido perturbado por lamentações histéricas de seus parentes ou por outras causas. Ele irá então experimentar um sentimento mais agudo, tanto para o bem quanto para o mal, no purgatório e no primeiro céu, e em vidas posteriores. Aquele sentimento falará mais alto, evitando que ele cometa erros. Porém, quando as lamentações de seus parentes distraem sua atenção ou quando o ser sofre um acidente numa rua movimentada, num choque de trem, num teatro em chamas ou em outras circunstâncias angustiantes, ele não terá oportunidade de se concentrar adequadamente, o mesmo ocorrendo se a morte acontecer no campo de batalha.
No entanto, não seria justo que ele perdesse as experiências de sua vida por ter morrido em tais circunstâncias. E assim, a lei de causa e efeito oferece uma compensação. Normalmente pensamos que quando uma criança nasce, isto é tudo. Entretanto, como durante o período de gestação o corpo denso está protegido do impacto do mundo exterior no ventre materno até alcançar maturidade suficiente para enfrentar as condições externas, o mesmo acontece com o corpo vital, o corpo de desejos e a mente, que também passam por um estado de gestação e nasce posteriormente porque não tiveram um período de evolução igual ao do corpo denso. O corpo vital nasce no 7º ano, quando se observa um período de grande crescimento. O corpo de desejos nasce na puberdade, aos 14 anos, e a mente aos 21, quando se diz que a criança se tornou homem ou mulher por ter alcançado a maioridade. Aquilo que não nasce não pode morrer. Assim, quando uma criança morre antes do nascimento do corpo de desejos, ela vai diretamente para o primeiro céu. Ela não ascende ao segundo e ao terceiro céu, porque tanto o corpo de desejos quanto a mente não nasceram e então não podem morrer. O ego simplesmente espera no primeiro céu até que seja oferecida uma nova oportunidade para renascer. Se ele morreu na vida prévia sob as circunstâncias perturbadoras acima referidas, por acidente ou no campo de batalha, ou quando as lamentações de parentes tornaram impossível uma gravação profunda do mal cometido e do bem realizado, como seria possível se morresse em paz, ele é instruído após a morte, na vida atual como criança, sobre os efeitos das paixões e desejos, de modo a aprender as lições que deveria ter aprendido na vida purgatorial se não tivesse sido perturbado. Renascerá, portanto, com o desenvolvimento apropriado de consciência, de modo a poder continuar em sua evolução. Como no passado o ser humano foi excessivamente agressivo e por sua ignorância, sem cuidado com os parentes que morriam naturalmente, que eram poucos comparados com os que morriam nos campos de batalha, há um grande número de mortalidade infantil. Porém, à medida que a humanidade adquira maior compreensão e entenda que a maior prova de amizade que podemos dar é ajudar o ser que está deixando esta vida, mantendo silêncio e orando, a mortalidade infantil deixará de existir em tão larga escala como é hoje em dia. É ostensivo o contraste entre a ação delicada do corpo vital e a do corpo de desejos num rompante de gênio, quando se diz que a pessoa perdeu o controle de si mesma. Sob tais circunstâncias, os músculos se tornam tensos e a energia nervosa é gasta em quantidade suicida, a tal ponto que, após o descontrole, o corpo pode às vezes ficar prostrado por semanas. O mais desgastante trabalho não trará tanta fadiga quanto um rompante de gênio. Da mesma forma, uma criança concebida na paixão sob as cristalizantes tendências da natureza de desejos terá uma vida curta. O corpo de desejos se torna o árbitro do destino
do ser humano no purgatório e no primeiro céu. As dores causadas pela purgação do mal e as alegrias causadas pela contemplação do bem durante a vida são levadas para a próxima vida como consciência para evitar que o ser humano perpetue os erros das vidas passadas e para estimulá-lo a praticar em maior abundância tudo o que lhe causou mais alegria na vida anterior. Quando os parentes próximos de uma pessoa que está morrendo explodem em histéricas lamentações no momento em que o espírito está deixando o corpo e mantém esta postura durante os dias seguintes, o espírito que, neste momento, está extremamente próximo ao mundo físico é atraído pelo sofrimento dos entes queridos e não pode focalizar sua atenção na contemplação da vida que terminou. Desta forma, o registro feito no corpo de desejos não será tão profundo como seria se o espírito não fosse perturbado. Consequentemente, o sofrimento do purgatório não será tão intenso e as alegrias no primeiro céu não serão tão grandes. Assim, quando o ego retorna à Terra, ele terá perdido parte da experiência da vida anterior, o que significa que a voz da consciência não falará tão alto quanto falaria se o espírito não tivesse sido perturbado pelas lamentações. Para compensar esta falha, o ego é geralmente trazido a renascer entre os mesmos amigos que lamentaram sua partida e depois é levado quando ainda criança. Então, ele entra no mundo do desejo, mas, já que, como criança, não cometeu nenhum pecado que necessite ser purgado, seu corpo de desejos e a mente permanecem intactos. Ele vai direto ao primeiro céu para esperar a oportunidade de um novo renascimento. Porém, este tempo de espera é usado para ensiná-lo diretamente os efeitos das diferentes emoções, boas e más. É frequente ser recebido por um parente que fica encarregado da tarefa de ensinar aquilo que ele perdeu pelas lamentações, ou então essa tarefa é realizada por outros seres. De qualquer maneira, a perda é mais que recuperada, e assim, quando a criança volta para o segundo nascimento, terá tanto crescimento moral quanto teria em circunstâncias normais, ou seja, se não tivesse sido perturbado quando morreu. Quando a pessoa passa para os mundos invisíveis em circunstâncias tais como fogo, acidente de trânsito, repentinamente, como na queda de um prédio ou montanha, e ainda num campo de batalha, ou perturbado pelos parentes no momento da morte, é impossível concentrar-se no panorama da vida e, desta forma, a gravação dos dois éteres superiores, éter de luz e refletor, e sua amalgamação no corpo de desejos não se processam. O ser humano não perde a consciência e, como não há gravação nos éteres superiores, não poderá haver vida purgatorial. Significa dizer que ele não poderá colher o que semeou. Não haverá sofrimento pelas más ações, nem alegria pelas boas ações que praticou. O fruto da vida ficou perdido. Para compensar este grande desastre, o espírito, em sua próxima vida, morrerá ainda criança, isto em relação ao corpo denso, pois o corpo vital e o de desejos e a mente, que normalmente não nasceu até o corpo denso tenha 7, 14 e 21 anos,
respectivamente, são mantidos com o espírito, já o que não nasceu não pode morrer. Então, no primeiro céu, o espírito fica de 1 a 20 anos recebendo tantas instruções e lições objetivas que lhe ensinarão tudo o que deveria ter aprendido se a sua vida não tivesse terminado por acidente. Assim, ele renasce pronto para ocupar seu próprio lugar no caminho evolutivo. No mundo do desejo, é fácil dar lições objetivas sobre a influência das boas ou más paixões sobre a conduta e a felicidade. Estas lições são indelevelmente impressas sobre o corpo de desejos sensível e emocional das crianças e permanecem com elas após o renascimento. Deste modo, muito de uma vida nobre se deve a todo esse treinamento. Frequentemente, quando um espírito fraco nasce, os seres compassivos, os líderes invisíveis que guiam a evolução, levam-no a morrer cedo para que receba esse treinamento extra e possam prepará-lo para o que poderá, talvez, ser uma vida dura. Este parece ser praticamente o caso quando a gravação do corpo de desejos foi fraca, em função da pessoa que morreu ter sido perturbada pela lamentação dos parentes ou porque morreu por acidente ou no campo de batalha. Ela não vivenciou as experiências com a intensidade suficiente em sua vida pós-mortem. Desta forma, quando ela nasce, morre cedo e a perda é compensada como anteriormente explicado. Normalmente, a tarefa de tomar conta desta criança na vida do céu recai sobre aqueles que causaram esta anomalia. Eles têm uma chance para reparar o erro e aprender mais, ou talvez venham a ser os pais daquele que prejudicaram para cuidar dele nos poucos anos de sua vida. Neste caso, não importa o quanto eles histericamente se lamentam pela morte do filho, porque não haverá nenhuma gravação no corpo vital da criança.